Olha, vamos Obrigada, entrar num querida. assunto Sim. que está aqui, ó, na nossa TV. Liberdade vem de dentro. Eu acho que é muito legal a gente falar, porque nós somos mulheres, Sim. lutamos com essa, né, para essa liberdade. E hoje, esse episódio que a gente recebeu esse convite de Bayer, a gente ficou muito feliz, inclusive, de falar sobre isso com você, que também é mega referência nisso tudo. Sim. E, assim, eu quero saber como é que é seu planejamento. Tudo bom? Errou aqui o coisa. Ninguém viu. Como que é o seu planejamento assim, Futuro, assim, de os seus futuro, de planos, família, é. Porque eu acho que a gente chega perto dos 30, começa aquilo. Você não tá perto dos 30, né? A gente tá. Eu vou fazer 27 esse ano. Tá mais perto dos 30 do que dos 20. Tá. É que a gente vai fazer 29 esse ano. Bruna! Daqui um mês eu faço 29. Ano que vem é 30. Ah, Amiga, vamos bacana. mudar de assunto. Olha só. Não, é que Bacana. chega perto, aí começa aquela coisa, né? E aí, vai casar? Vai ter filho? Começa, né? Começa todas aquelas cobranças. E é doido, porque mais nova eu jurava que eu tinha um plano, que eu ia ser mãe aos 23 anos. Mas quando que você tinha esse plano? É bem novinha, Uhum. super novinha. Eu falava, eu vou casar cedo, eu vou ser mãe aos 23 anos. E aí os 23 vão chegando, você vai pensando, não vou mesmo, Nada a não tem ver. condição. Mas assim, acho que o mais bonito dessa campanha, que eu tenho muito, muito orgulho mesmo, assim, de ser embaixadora, de fazer parte, é falar sobre ter o poder de escolha. O poder de escolha. O quanto isso é importante, né? O quanto a gente luta por isso. Ainda luta, é óbvio que a gente viu e vê um avanço, assim, diário, mas o quanto a gente ainda tem para evoluir. Mas é falar sobre isso, assim, sobre a mulher estar no controle das suas decisões. E sem se sentir vítima dos julgamentos alheios, sabe, assim, do olhar alheio. E poder ter esse controle com segurança. Com tranquilidade, sabe? Isso que eu acho muito, muito importante. É um assunto que, por incrível que pareça, ainda é tabu. Você falar sobre métodos contraceptivos ainda é tabu. Sabe assim, ainda existe um desconforto. Você só fala numa mesa só de mulheres. Se tem um homem, você já não é um assunto, né? Não é um assunto que surge, né? Que surge. Você fala com uma amiga, você Parece fala, o que é que mais você tá delicado. usando? Porque eu tô... E fala baixinho. E fala baixo. Exato, É. Tá assim. usando. E por quê, né? Por quê? Que bom que temos hoje tantos métodos. E por que a gente na campanha eu falo, mais de 55% das gestações no Brasil não foram planejadas. E assim, esse é um número que me assusta, sabe? Porque óbvio que tem casais e famílias que não planejaram e se surpreendem positivamente. Sim. Mas quantas vezes você não gostaria e não seria muito melhor se você pudesse ter planejado essa gestação, se preparado para ela mentalmente, fisicamente, financeiramente? Muito importante. Então, a gente tem que falar sobre todos os métodos contraceptivos que existem, que cada um, você vai se adaptar a um e outra pessoa vai se adaptar ao outro, e enfim, você tem que conhecer eles para você poder tomar uma decisão segura, tranquila, assertiva, e para poder ter controle da sua vida. Então, isso que eu acho muito legal dessa campanha, assim, já tem alguns anos na minha carreira que eu tento sempre associar a minha imagem a marcas que tenham valores semelhantes aos meus, que, enfim, que tenham uma preocupação com o consumidor. E foi o caso de Bayer, assim, e foi uma campanha que mexeu muito comigo. Falei, cara, que legal falar disso, assim, falar disso pro meu público, sabe? Para mulheres jovens, mulheres mais velhas, mulheres que ainda se sentem de alguma forma pressionadas ou julgadas na hora de tomar essa decisão. Mulheres que não querem ser mães. Exato. E que tá tudo bem. Tudo bem. Sabe assim, mulheres que não querem ser mães. Eu casei, aí agora eu tenho que ter filho. Não tem. É Não aquela tem. pressão de fora, E você né? tem que estar segura, e você tem que estar saudável, em primeiro lugar. Então, O planejamento é muito importante, né? Sim, eu acho importante também de falar que precisa ter essa conversa com o médico, né, ginecologista, sim. que entenda, com certeza, você que está aí assistindo a gente, o seu médico, a sua médica vai saber te falar qual que é o melhor método pra você. Tem método contraceptivo de longa duração, prazo. longo prazo. Tem também implantes hormonais, tem pílulas, via oral, tem via oral, tudo. Tem várias DIU. opções. Enfim, tem Vários várias disponíveis no SUS.
também. Sim, isso é muito, muito importante. Por exemplo, o DIU tá disponível no SUS e muita gente não sabe disso. Uhum. Então, por quê? Porque a gente não fala. Porque a gente Sim. não fala sobre porque ainda é um tabu falar sobre Sim. a vida sexual da mulher, sobre o prazer feminino, sobre a mulher estar no controle da sua vida. Ainda é desconfortável pro patriarcado. Então, assim, a gente tem que abrir esses debates, criar esse espaço para esse debate, para esses diálogos diariamente, para que isso se torne normal. E para que você não tenha meninas ou mulheres, assim, em situações desconfortáveis ou enfim... Eu acho que é realmente isso, de poder planejar uma gravidez. Não, e se expondo às vezes a riscos, né? Porque a gente certeza. sabe de doença, de tudo. Ou então uma gravidez fora, num momento que não é o momento ideal. Ou uma gravidez que você não gostaria. Então, a gente tem que falar disso pra que isso não Sim. aconteça. Não, gente, você sabe que o meu maior medo da vida inteira era engravidar na adolescência. Por falta de informação, tá? Porque realmente não era um assunto falado, não falava com ninguém no colégio, não falava na minha família, não falava com ninguém. Sim. É. E aí, era aquela coisa, tanto é que quando eu engravidei, eu tinha 24, eu acho, eu falava, meu Deus, Eu tô na adolescência. eu tô na adolescência. Eu sou uma mãe adolescente. Meu Deus, eu sou uma mãe adolescente, o que eu faço? E aí, só que assim, foi planejada, sabe? Uhum. E aí, aquela coisa você Mas fala, é uma coisa que você carrega, um né? É um peso. peso. Exato. É muito doido. Quantas meninas, por exemplo... Eu não tenho o menor problema de expor isso aqui. A gente até pensou em algum momento na campanha de se a gente ia colocar ou não. Mas eu não tenho o menor problema de falar isso. Eu, por exemplo, como muitas meninas da minha geração, só comecei a usar um método contraceptivo depois da minha primeira relação. Por quê? Porque era um tabu, tinha vergonha de falar com os meus pais, tinha muita vergonha de falar com os meus pais que eu estava pensando que eu pretendia em algum momento. Mas por que eu preciso pretender, sabendo que é uma coisa que está se aproximando, para levar isso adiante, sem deixar os meus pais constrangidos, sem... Por que isso não é uma coisa que a gente já não discute, assim? Porque é isso, no meu caso, graças a Deus eu não fui exposta a nenhum risco, nenhuma doença, mas assim... Quantas meninas não são? E por que isso pode ser evitado, sabe? Falar sobre o uso da camisinha, falar sobre o uso... Isso desde o colégio também, né? Exato. É muito importante, porque tem meninas de 12, 13 anos que já, Sim. né, já estão ali. E Já iniciaram sua vida sexual. Exato. E aí não tem com quem falar, tal, mas aí na escola pode ser um bom E o lugar quanto- pra achar informação. Exato, e o quanto é equivocado ignorar isso, porque você não acha correto que uma menina tenha iniciado a sua vida sexual cedo. Exato. O quão ignorante é ignorar isso, e aí dane-se a saúde dessa menina, só porque esse assunto você não concorda, porque isso te traz um Porque é um desconforto. tabu. Não, em primeiro lugar vem a saúde dela. Com certeza. Não adianta você negar, isso pode acontecer, isso vai continuar a acontecer, isso vai acontecer. Então, assim, por que a gente não tá falando sobre o que pode ser feito? Você não pode evitar coisas que... Mas você pode evitar que essa menina pegue uma doença ou que ela engravide antes da hora no sentido, tipo, no momento que não seja o ideal pra ela. E pode dar a oportunidade dela escolher Dela escolher. quando ela quer ou não, né? Exatamente. E se quer. E se Isso é conhecer, maravilhoso. conhecer o seu corpo, entender como é que... Porque é isso, a gente tem que estar em contato. É muito doido, a gente tem medo de falar sobre estar em contato com o nosso corpo. A mulher tem medo disso. Então, medo no sentido assim, a gente ainda existe esse tabu mesmo. desconforto. Então, o quão importante é falar disso Sim. tudo, sabe? Eu acho que é válido também falar em relação aos métodos contraceptivos que, conversando com o seu médico, não só como que é a sua, vamos supor, como que é o seu organismo vai aceitar o método, mas como é a sua rotina Sim. também, né? Porque, vamos supor, você tem uma rotina muito agitada, que você se esquece de Tomar uma pílula e tal. Às vezes, ir para outro lado, como a longo prazo, DIU, que você tem de né, de Você pode... anos, de 5 em 5 anos. Exato. Aí você vai escolher com o seu médico, você vai ter que se abrir, é médico, você tem que confiar, né? E você tem que entender como é que estão os seus hormônios, quando que isso vai Exato. interferir. A gente tem isso também, né? A mulher tem a questão dos hormônios. Uma coisinha bem básica. Bem simplesinha, Bem super fácil de resolver. É bem de boa, gente. Tranquilinha. Mas, gente, ó, abrimos aí a discussão. Conversem com o seu médico, conversem com quem vocês se sintam confortáveis. Não deixem de conversar sobre isso, porque não tem vergonha nenhuma. Todo mundo... Precisamos falar sobre. Precisamos falar sobre. É normal.
E tenha esse poder de escolha de quando você quer engravidar, se você quer engravidar, se planeje. E é isso aí. Liberdade de escolha. É isso mesmo. Tem o link Tem na o link. descrição e tem QR Code? Também. Que mostra um pouco mais sobre a campanha. Vocês vão abrir, vai ter uma foto maravilhosa de Bruna lá estampando a Linda. campanha, tá? E aí vocês vão ficar sabendo mais desse assunto, mas é muito legal. Tem muita coisa legal nessa página, a gente tava lendo antes de você chegar. Muito legal o assunto. Muita informação.